Então a gente vê que Josué, ele era um homem velho, idoso, mas apesar de ser um homem velho, idoso, ele era um homem que tinha muita gevurá, muita força. Ele era um homem que servia a Elohim e ele não se deixava bater por causa da idade dele. Então olha que coisa interessante. Alguns textos nas Escrituras que nos abençoam acerca desse tema chamado velhice. Então, uma coisa é certa, se alguém for premiado pelo Criador, se alguém tiver o privilégio de viver muitos anos, essa pessoa se tornará o quê? Um zaquém, se tornará um ancião. Então a gente precisa entender que até a velhice é um presente do Criador, que a gente não vem pensar assim, caramba, eu tô ficando velho. Não tem gente que é assim, né? Que fica com muita idade. A gente sabe que tem pessoa que fica com muita idade e não tem noção. O camarada tem uma certa idade, seja o homem, seja a mulher, e não entende o que é ter aquela idade. Cada idade envolve o quê? Um modo de proceder. Então se espera dos anciãos, tanto homens quanto mulheres, que tenham mais experiência, porque já viveram mais anos de vida. Ou seja, mas infelizmente tem muitas pessoas que pensam que é uma vergonha ficar velho, né? E fica de... Não estou dizendo para a pessoa largar de mão, tá? Largar de mão a sua aparência física exterior. Não estou falando nada disso. Mas eu estou chamando a atenção para o seguinte, tá? Curte cada etapa da sua vida. Então é tão bom a pessoa saber ser jovem quando é jovem, ela saber também quando envelhecer, ela saber envelhecer com estilo, ou seja, não se queixando, eu tô ficando velho, tão velho, que não sei o quê, oh, que coisa horrível. Não, curte, tá? Tem bênçãos diferentes na velhice, tá bom? Tem bênçãos diferentes do que quando a pessoa era jovem, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver alguns textos aqui que falam sobre velhice, tá? Vamos lá. No Salmo, por exemplo, 71, versículo 9, tá? Quem quiser anotar, eu vou ler rápido, tá? Para a gente poder concluir. Salmo 71, versículo 9. O salmista diz, não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força. Então, o salmista, ele, vendo que a força física dele estava indo embora, então ele faz uma tefilá, uma oração Elohim, que não desamparasse ele quando a força dele estivesse indo embora. E o Criador nos fortalece na nossa velhice, todos nós, tá? Vamos ver mais alguns textos. Bereshit, Gênesis 15, 15. Yahuwá fala para o nosso pai Avraham, que aqui se chamava Avram ainda. Tu, porém, irás para os teus pais em Shalom, e em boa velhice serás sepultado. Então o Criador prometeu para o nosso pai Avraham que ele iria se encontrar com seus antepassados em Shalom, seria sepultado em boa velhice. No livro de Kohelet, Eclesiastes, capítulo 12, tá? Vamos lá no livro de Kohelet, Eclesiastes, capítulo 12. Olha que interessante que diz. Eclesiastes, capítulo 12. Shlomo Hameler, o rei Salomão, ele traz algo interessante para nós, tá? Ele diz assim, Eclesiastes 12, a partir do 1. Lembra-te do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho prazer neles. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, os seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Quando você se levantar, a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Então ele vem falando várias coisas, ou seja, saiba envelhecer com estilo, é o que Salomão está falando. Lembra-te do teu Criador quando você for jovem. Ou seja, então a gente precisa já ir desenvolvendo a nossa intimidade com o Criador, não deixar para quando a gente for ficar velho buscar o Criador, tá? Provérbios, Mishlei 16, 31 diz, coroa de honra são os cabelos brancos. Eles são obtidos por uma vida justa. Então, olha só, né? Hoje em dia a nossa sociedade, e tal, que cabelo branco, isso, que aquilo, né? Então, o livro de Provérbios coloca que coroa de honra são os cabelos brancos, tá? São obtidas por uma vida justa, tá? Em Provérbios 16, 31. E Provérbios 20, 29, vamos lá em Provérbios, Mishlei, Provérbios 20, 29, olha o
que coisa interessante que diz. A honra, a kevod, a glória dos jovens é a sua força, né? Então, jovem, a honra dele é a força dele, né? E a beleza dos velhos, dos zekanim, são os seus cabelos brancos. Uau, olha que coisa interessante, tá? Vocês estão percebendo aquilo que eu estava falando? A gente tem que saber viver em cada época da vida da gente. A gente é jovem, qual é a honra, a glória do camarada que é jovem? É a força dele, né? Ele acha que pode fazer coisas extraordinárias, né? Então, inclusive a Escritura fala, jovens, lá em 1 João, Yohanan Aleph, jovens, eu vos escrevo porque vocês são fortes e vocês já venceram o maligno. O jovem, ele tem uma força extraordinária. Ele é muito importante perante a trajetória do nosso povo de Israel, tá? Vocês que são jovens, que estão participando agora do Shiur, ou seja, vocês têm uma força muito grande, tá bom? E aqueles que já são anciãos, eles precisam entender o quê? Passou esse período aí da força física, tá? Mas não é para esmorecer, passou a força física, não vou fazer nada. Faça o seu esporte, a sua caminhada, musculação, ginástica, arte marcial, seja lá o que for, se movimente, tá? Não se entregue. O nosso corpo é santuário do Espírito de Elohim, precisa ser bem cuidado, tem que ter saúde, tá? Mas além da força física, que agora vai desvanecendo, por mais que a gente se esforce, então os cabelos brancos acabam sendo o quê? O adorno. O cabelo branco não é só no literal, o cabelo branco tipifica o quê? A sabedoria. Então se espera de um ancião e de uma anciã que com o passar dos anos, com os cabelos brancos, juntamente venha o quê? A sabedoria, tá? Para que possa ser exemplo para o nosso povo de Israel. Vamos abrir no Salmo 92, do 12 até o 15. Olha que texto lindo, tá? É um texto lindíssimo. A gente vê que aqui Josué, ele está na velhice dele, mas ele está dando frutos, tá? Ele está dando frutos. É alguém que, mesmo aí com 89, de 89 a 100 anos, a gente não sabe qual a idade dele, tá? Ele está fazendo muito mais coisa do que, de repente, muito jovem da sua geração que tivesse talvez 20 anos de idade. Diz assim, Salmo 92, do 12 até o 15. O tzadik, o justo, florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa de Yahuá, florescerão nos átrios do nosso Elohim. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que Yahuá é reto. Ele é a minha rocha e nele não existe injustiça. Vocês estão percebendo? Ou seja, na nossa velhice, a gente tem plenas condições, tá, de continuar o quê? Dando frutos. Seremos cheios de seiva e de verdor, para anunciar que Yahuá é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, não tem essa desculpa não. Eu já estou com uma idade avançada e tal. Não, a gente tem como contribuir com o nosso povo. Os jovens vão contribuir de um jeito, tá? As crianças de outro, os adolescentes de outro, os adultos de outro jeito, os anciãos de outro jeito. Então, cada um dá sua contribuição para o povo de Israel. Yeshayahu 46:4 diz assim, Isaías 46:4, até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até aos cabelos brancos eu vos carregarei. Eu vos fiz e eu vos levarei, e eu vos trarei e eu vos guardarei. Olha que promessa maravilhosa do nosso Elohim, tá? Vamos para Tito, capítulo 2, versículo 2. Shaul tá falando isso para Tito. Exorta os velhos a que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na emuná, na fé, no ahavá, amor que se doa, e na constância. Tito 2:3. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém a kedoshim, a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mas mestras do bem, tá? E a gente vê aqui, para concluir essa questão de velhice, tá? Exemplos de velhice vigorosa, tá? Por exemplo, Moshe. Vamos abrir em Devarim, Deuteronômio 34:7. Olha o que diz acerca de Moshe. Moshe tinha 120 anos quando morreu, porém os seus olhos não se haviam enfraquecido e ele não havia perdido o vigor. Olha, é como se Moshe vivesse nos dias de hoje e falasse assim, Moshe, ele não usava nem óculos, só para a gente entender, tá? Então a gente bem mais novo do que ele, tá? Inclusive o locutor que vos fala, 55 indo para 56 em breve, não tem nem metade da idade de Moshe, com 120 anos, e a nossa geração não tem essa mesma força que os nossos antepassados tinham. Claro, a gente vê que o mundo está cada vez piorando mais, a alimentação,
clima, estresse, um monte de coisa, a gente vê que é um padrão nas escrituras. A idade, ela vem diminuindo. Mas Moshe, com essa idade de 120 anos, é como se a Torá estivesse falando. Se existisse óculos naquela época, olha, ele não precisava nem usar óculos, tá? Ele poderia ler a Torá sem óculos. Vamos agora para o vigor de Caleb, tá? Caleb. Vamos para Yahushua, Josué 14:11. Olha aí, ó. Caleb é o ideal, né? É o ideal de todos nós também, assim como Moshe. Ó. Olha o que Caleb fala. Caleb da tribo de Arudá. Estou tão forte hoje como no dia em que Moshe me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário, né? Ou seja, Caleb agora está com 85 anos de idade, tá? No versículo 10, para ficar melhor, para vocês entenderem, vou ler o 10. Josué 14:10. E agora, eis que Yahuá me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que Yahuá falou essas palavras a Moshe, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos, ou seja, o cara está com 85 anos, tá? Sangue nos olhos, é selva, tá? Com 85, ele está se sentindo como se fosse 45 anos atrás, quando ele tinha 40 anos, só para a gente ter ideia, tá? Vamos lá. Vamos agora para Brit Hadashah, Lucas 2:36. Vamos para Lucas 2:36. Vamos ver uma mulher que tinha uma saúde extraordinária, tá? Diz assim: havia uma profetisa chamada Haná, filha de Fanuel, da tribo de Asher. Ela já era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Vamos ler o versículo 37 também. Agora, ela era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava de noite e de dia, com jejuns e orações. Olha que coisa interessante. E chegando naquela hora, dava agradecimentos a Elohim e falava a respeito do menino, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, não é à toa que quando Mashiach foi levado lá para Jerusalém, tá, pelos pais, tá bom, para fazer segundo o que prescreve a Torá, com 8 dias de nascido, quando Mashiach foi levado pelos seus pais, Yosef e Miriam, não é à toa que o Criador premiou essa mulher com 84 anos de idade, da tribo de Azer, que não se cansava de servir a Elohim com jejuns e orações. Olha, com 84 anos de idade. E às vezes a gente mais novo, a gente tem mais dificuldade, tá? Então o Criador com certeza olhou e pensou, não tem como ela perder a oportunidade de conhecer já o Mashiach, tá bom? Então o Criador acaba vendo o quê? O mérito de cada um de nós. Então a gente vê que são muitas lutas, tá? Que a gente tem na nossa vida. O nosso povo de Israel passou muitas lutas. A gente vê que os nossos antepassados, eles travaram inúmeras batalhas, talvez, ou talvez não, né? Talvez, ou até mais do que talvez, provavelmente, se nós estivéssemos no lugar deles, provavelmente teríamos feito menos até, visto que a nossa geração não é acostumada com guerra, igual eles eram. A maioria de nós, se vê sangue sendo derramado na frente da gente, tem gente até que desmaia quando vê sangue. Eu conheci um camarada que o camarada era grandão, era forte, mas se ele visse sangue, o cara desmaiava. Era a coisa mais... Chegava a ser engraçado, ele não podia nem ver sangue, tá? Que ele desmaiava, só pra gente ter ideia. Então a nossa geração é totalmente diferente da geração dos nossos antepassados. Então a nossa geração não tem essa gevurá, essa força que os nossos antepassados tinham. Então a gente precisa entender que as limitações que eles passaram são as limitações que hoje nós passamos. Cada um no seu pano de fundo, vamos dizer assim, né? Eles lá naquela época que precisavam entrar na Terra Prometida e nós com as nossas lutas, com as nossas dificuldades. A nossa geração tem coisas mais difíceis do que aquela, mas também tem coisas mais fáceis do que aquela. Então o Criador vai julgar cada um de nós segundo, vamos dizer assim, o grau de iluminação, tá? E a potencialidade que ele colocou sobre cada um de nós. Qual foi a iluminação que a gente recebeu sobre determinado assunto? A gente vai ser cobrado baseado naquilo. Qual o potencial que Yahuá colocou dentro de nós? Então ele vai nos julgar de acordo com o que ele capacitou cada um de nós. Que venhamos ser como Josué, que eu no início do shiur eu li aquela fábula do beija-flor. Talvez Josué, ainda que fosse um líder, porque a gente vê o beija-flor ali acabou sendo líder na fábula que eu contei para vocês, na fábula do beija-flor, antes do estudo.
O líder ali, quem era o Josué ali? Quem era o Yahushua bin Nun, na fábula do beija-flor? Era o beija-flor, não foi a águia, não foi o macaco, não foi o elefante, mas o líder ali foi o beija-flor, tá? Então o Criador, ele sabe trabalhar com vasos quebrados. Pessoas que olham para dentro de si e falam, olha, sozinho, Yahuwah, eu não consigo. Yahuwah, se tu não me ajudar, se tu não for comigo, eu não consigo. Então, que sejamos como Moshe, que não dava um passo sem a orientação do Criador, que sejamos como Yahushua bin Nun, também, que dependia do Criador, mas ainda que sejamos pequenos, ainda que após vivermos a nossa vida, alguém olhe e fale assim, puxa, mas ainda ficou muitíssima terra para ser conquistada, tem muita coisa, será que valeu a pena? Imagina uma pessoa, tá chegando no final da sua vida, ela se dedicou totalmente ao Criador, mas ainda ficou faltando coisa beça para se fazer. Aí imagina alguém perguntando para essa pessoa, será que valeu a pena? Então a Escritura tem a resposta, tá? Vamos lá. Vamos lá em 2 Timóteo, olha que lindo. As palavras de Shaul Hashaliah, tá? Do apóstolo Paulo, nosso amado irmão, o apóstolo Paulo. Olha o que ele diz. Ele diz assim, 2 Timóteo 4, do 6 até o 8. Quanto a mim, ele está escrevendo para Timóteo, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Ele sabia que estava próximo à morte dele. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a imuná, a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que Yahuwah, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Olha que show. Então ele entendeu que ele também era um beija-florzinho ali, ficou muita coisa para fazer, já se passaram cerca de quase 2000 anos que o apóstolo Paulo escreveu isso, quase 2000 anos, e ainda tem muita coisa para a gente fazer, mas o que chegou na mão dele para fazer, ele como aquele beija-flor, com aquela gotinha lá que ele pegava no riacho, ele fez. Ou seja, então que tenhamos o quê? A tranquilidade, tá, do apóstolo Paulo diante da morte, com a consciência tranquila de que ele fez o que ele tinha que fazer, e a coroa da justiça estava reservada para ele, não somente para ele diz, mas para todos que amassem a vinda do Mashiach Yahushua. Tenhamos também essa shalom também de Josué, Yahushua bin Nun. Esse homem foi um presente que o Criador propiciou para o nosso povo de Israel. Não é toda hora que surge um homem do quilate de Josué, de Yahushua bin Nun. Ele foi o homem certo, no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, tá? E isso já traz uma reflexão para cada um de nós, ou seja, nós estamos no lugar certo, na hora certa, tá? Fazendo a coisa certa, tá? Da maneira certa, ou pelo menos deveríamos estar fazendo tudo certo, tá bom? Então que seja um encorajamento para cada um de nós. Talvez o Criador esteja chamando os irmãos e as irmãs para fazerem algo na vida de vocês, tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito da vida prática do dia a dia, porque tudo é espiritual no fim das contas, tá? E talvez a gente fique pensando, puxa, mas será que eu tenho condições? Eu sou tão pequeno, eu não vou mudar essa situação, eu não vou mudar, mas que a gente venha fazer a nossa parte. Josué, aqui nesse capítulo 13, é dito que ainda tinha muita coisa para ser feita, muita coisa para ser feita, tá? Mas ele poderia botar a cabeça no travesseiro na hora de dormir com a consciência tranquila, que o que chegou nas mãos dele, ele fez com toda a força dele, tá? A Escritura fala, tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o com toda a tua força, tá? Ou seja, em Eclesiastes diz isso, a gente tem que fazer com toda a nossa força. O Criador confiou algo a nós que a gente venha estar fazendo, tá bom? Só para a gente ter uma ideia, Shaul Hashaliah, o apóstolo Paulo, olha o que ele diz em 1 Coríntios, tá? Olha o que Shaul Hashaliah diz em 1 Coríntios 3. Vamos abrir em Corintim Aleph, 1 Coríntios 3, a partir do versículo 5. Quem é Apolo e quem é Shaul, Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme Yahuwah concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Elohim, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Elohim que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá sua recompensa de acordo com seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Elohim, e vocês são lavoura de Elohim, e edifício de Elohim. Ou seja, então Paulo, ele reconheceu que ele plantou lá, ele semeou as boas novas lá para os coríntios,
Depois dele, Apolo foi lá e regou, deu uma outra contribuição, e o crescimento quem deu foi Elohim. Ou seja, então cada um de nós vai ser chamado para fazer alguma coisa. Nós não vamos conseguir fazer todas as coisas. Então, a gente precisa entender o Criador me chamou para fazer o quê? E dentro dessa área específica que o Criador chamou a cada um de nós, que a gente venha dar o quê? O nosso máximo, tá bom? Então a gente sabe que vai ficar muita coisa ainda por concluir, tá bom? Mashiach, ele deixou isso bem claro. Olha que coisa interessante. Matitiar, Mateus, ele fala com relação à proclamação das boas novas, tá? Da Bessorá, a evangelização, mas a gente pode aplicar para qualquer coisa. Matitiar 10, 23. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Porque em verdade lhes digo que não terão percorrido todas as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Mas como assim? Como é que o Mashiach que mandou nós irmos pelo mundo inteiro e anunciar as boas novas, ele disse que nós não conseguiríamos percorrer todas as cidades de Israel até que ele viesse? Puxa, caramba, ele falou isso aqui já tem quase 2000 anos atrás, não é possível uma coisa dessa. Israel é tão pequenininho, é um país tão pequenininho, tá? Embora o Israel que o Criador prometeu para Abraão seja centenas de vezes maior do que o nosso povo ocupou, tá? Na época, por exemplo, de Josué. Mas mesmo assim, tá? Talvez a gente pense, tá, tudo bem, ainda o Israel ampliado, lá o Israel que o Criador prometeu para Abraão, em Gênesis 15, 18, é um Israel centenas de vezes maior, aí dá até para entender e tal, mas por quê? Mashiach já sabia que os israelitas seriam espalhados pelos 4 cantos da terra. Ou seja, então, quando diz que nós não conseguiríamos percorrer todas as cidades de Israel até que viesse o Filho do Homem, tá? Muitos estudiosos interpretam da seguinte maneira: Mashiach já sabia que seríamos espalhados para os 4 cantos da terra, que Benei Israel, os filhos de Israel, estariam nos 4 cantos da terra e não conseguiríamos percorrer todas as cidades onde os israelitas estavam espalhados, ou seja, pelos 4 cantos da terra. Talvez alguém pense, Mashiach já disse que não vamos conseguir proclamar as boas novas, ensinar a Torá para todo mundo. Então o pensamento que eu vou usar é o greco-romano. Não posso fazer tudo, não vou fazer nada. Parei, tô de mal. O próprio Messias disse que eu não vou conseguir. Não, mas a mentalidade israelita é a seguinte: não dá para fazer tudo, mas quantos por cento disso eu posso fazer? Então que a gente venha pensar, eu não sei quantos por cento disso vai ser feito, mas eu vou dar o meu 100%. Eu vou dar o meu máximo. Então, nós estamos concluindo. Tinha muito mais coisa. O legal é isso nas escrituras, tá? As escrituras, elas são o quê? Uma fonte inesgotável. Tinha muito mais coisa para a gente estar falando, mas a gente vai ter as outras semanas. Que sejamos encorajados, tá? Sejamos encorajados pela vida dos nossos patriarcas de abençoada memória. Aqui especificamente estamos falando acerca de Yahushua ben Nun, Josué filho de Nun, que se espelhou no seu professor Moshe Rabbeinu, nosso professor Moisés. Ele se espelhou em Moisés. Diz a tradição, isso é bem possível, tá? Porque o Criador fala assim: encoraja Yahushua, né? Encoraja Yahushua ben Nun. O Criador fala para Moshe, né? Impõe as suas mãos sobre ele, ele vai ser o seu sucessor. Baseado nesse trecho que a Torá fala para Moshe encorajar Yahushua, o Midrash diz que Moshe, isso não tem na Torá que eu vou falar agora, o Midrash diz que Moshe, pouco antes da sua morte, sabendo que Josué seria o seu sucessor, ele já tinha imposto as mãos sobre ele, e a tradição diz que Josué teria relutado: puxa, como é que eu vou substituir você, Moshe? Você é o meu referencial, eu nem me imagino aqui sem você para nos orientar. Já é uma perda. E você ainda está dizendo que eu seria o seu substituto? Não pode ser. Nunca que eu vou conseguir concluir a sua obra. E o Midrash diz que, a tradição diz que Moshe usou de uma humildade e uma sabedoria tão grande que Moshe falou o seguinte: Yahushua ben Nun, se o Criador conseguiu usar até mesmo eu, se ele conseguiu usar eu, muito mais ele vai usar você. Então olha que humildade de Moshe, segundo a tradição, tá? Lembrar que Moshe, ele ficou, de acordo com a tradição, 1 semana lá na sarça discutindo com o Criador. Ele não queria ir. Tá? Isso é a tradição que diz. Mas o texto literalmente fala, lá em Êxodo capítulo 3 e capítulo 4, mostra que o negócio estava difícil ali, estava osso. Né? Ele chegou a falar: envia quem tu has de enviar. Né? Ou seja, com exceção de mim, quem é que tu quer usar para libertar Israel? Tá? Então, se o Criador conseguiu trabalhar com Moshe, conseguiu trabalhar com Yahushua ben Nun, Josué filho de Nun,
Ele conseguiu trabalhar com Eliarro, Hanavi, o profeta Elias, que em Yaakov, na Aliança Renovada, na carta de Tiago, diz o quê? Eliarro, Hanavi, o profeta Elias, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele orou e o céu fechou para que não tivesse chuva. Ele orou de novo lá e teve chuva. Ou seja, tudo pela palavra dele. Ele fechava o céu e ele abria o céu. Ou seja, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, tá bom? Então que sejamos encorajados, tá? E que venhamos dar o nosso máximo para encorajar os nossos irmãos para que eles não façam o que os nossos antepassados fizeram aqui, tá? Que eles permitiram que os povos pagãos permanecessem no meio deles, eles não se inspiraram completamente no exemplo de Josué. Josué poderia colocar a cabeça no travesseiro e partir tranquilo para a presença do Criador. Mas muitos dos nossos antepassados não agiram assim. A gente vai ver na continuação das outras semanas que inúmeras tribos permitiram que os pagãos permanecessem no meio deles e aquilo ali acabou ocasionando a queda espiritual do nosso povo, tá bom? Mas que venhamos nos espelhar em bons exemplos, como o exemplo de Yahushua ben Nun, Josué.